sejam bem-vindos a mais essa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria poder estar aqui com vocês, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Então eu já quero pedir que você chame o seu pai, sua mãe, pegue a sua Bíblia para poder acompanhar todos juntos essa aula de hoje. Antes de tudo, vamos fazer a oração para dar início à nossa aula com o nosso irmão Wilton. Então eu quero pedir que vocês fechem os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Senhor Jesus, abençoa, Pai, mais uma escola bíblica dominical, abençoa as crianças, Pai, a sua família, assim como você tem abençoado, dá entendimento, sabedoria a cada um, Pai, que o teu evangelho possa, através dessa lição, Pai, impactar, Senhor, a cada um que estiver ouvindo, Senhor Jesus. Assim eu te agradeço em nome do Senhor. Amém, Pai. Amém, crianças. Bom, hoje nós já estamos na 11ª lição, na lição de número 11 da nossa revista, desse primeiro trimestre, que nós estamos falando sobre alguns heróis e heroínas da Bíblia. E hoje nós vamos conhecer a história de mais um herói que se chama Estevão. Essa história está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, peça ajuda para o seu papai, para sua mamãe, para poder te ajudar a encontrar esse livro, para que nós possamos aprender a história desse herói. Crianças, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns cristãos, que são perseguidos por causa da palavra do Senhor. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade para poder falar de Jesus, para participarmos de cultos, de ensaios, fazer evangelismo, mas tem muitos lugares, muitos países que não são permitidos a palavra de Deus, não são permitidos a Bíblia, e vocês já devem ter ouvido algumas histórias sobre isso. Então nós precisamos orar por esses missionários que estão à frente desse compromisso, dessa missão de levar o evangelho do Senhor, porque eles são perseguidos sim, e muitas vezes nós achamos que não, mas só quem está no campo missionário que sabe das dificuldades. Então vamos orar por eles. Nós precisamos refletir, crianças, quais são as nossas atitudes que temos que mudar, quais são os nossos hábitos, os nossos pecados, para que nós não venhamos envergonhar o evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele deixou o evangelho como boas novas, para que nós possamos compartilhar com as outras pessoas. E mesmo nós tendo dificuldades, nós precisamos saber que com Jesus nós podemos vencer todas elas. Amém? E hoje nós vamos falar sobre esse herói, Estevão. Naquela época, os cristãos estavam aumentando a cada dia, porque os apóstolos iam pregando a palavra de Deus em todos os lugares. Então muitos aceitaram Jesus. E não tinha pessoas suficientes que pudessem ser responsáveis por essa obra de Deus. Então, eles resolveram escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, que fossem homens fiel a Deus, que fossem homens comprometidos com a obra de Deus, para que pudessem ficar responsáveis, por essa obra, que era grandiosa, a obra do reino de Deus. Então, Estevão, ele começou a fazer muitos milagres, muitos prodígios, curas, libertações, e tudo isso em nome de Jesus, Ele tinha superpoderes, mas em nome de Jesus Cristo. Ele curava, ele libertava, ele salvava. E isso, crianças, começou a incomodar a uns judeus que não acreditavam em Deus, que eram chamados de libertinos, porque eles não acreditavam que Jesus tinha vindo ao mundo, morrido pelos nossos pecados e ressuscitado. Então, eles começavam, em todas as discussões que eles tinham com Estevão vencia todas elas, porque Deus dava sabedoria a ele através do Espírito Santo, porque Deus estava com Estevão. E foi aí que eles, vendo que não podia contra Estevão, que eles perdiam todas as batalhas contra Estevão, eles pagaram alguns judeus maus para poder acusar a Estevão. Então, eles acusaram Estevão de blasfemar contra Deus, de querer mudar as leis de Moisés e as leis de Deus.
E isso fez com que Estevão fosse levado preso, né, para ser acusado diante ali daqueles homens malfeitores. Então eles começaram a fazer perguntas a Estevão, e Estevão, mesmo diante daqueles homens, ele não se intimidou e ele continuou a falar das maravilhas de Jesus, de Deus, né, desde os tempos de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, de José, todos os benfeitos de Deus. E aí eles ficavam mais irados ainda, porque Estevão não se incomodou. E eles viam o rosto de Estevão brilhar enquanto ele falava. Parecia um anjo que estava na sua frente. E eles ficaram muito irados, eles começaram a ficar com muita raiva de Estevão. O ódio deles por Estevão era muito grande, porque os judeus, os cristãos, estavam aumentando a cada dia, eles não podiam fazer nada. Então, crianças, quando Estevão falou que estava vendo Jesus sentado à direita do Pai, eles arrastaram Estevão para fora e começaram a apedrejar. E Estevão, mesmo diante daquela dificuldade, ele era um verdadeiro herói, porque ele não desistiu. E ele orou a Deus e pediu: Senhor, recebe o meu espírito e perdoa o pecado desses homens, porque eles não sabem o que fazem. E sabe o que fez Estevão se tornar um herói da Bíblia? Porque mesmo em meio à morte, mesmo ali diante da morte, ele perdoou seus malfeitores, assim como Jesus fez na hora da morte. E isso agradou a Deus. E ele é um verdadeiro herói. Crianças, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, que mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, mesmo diante da morte, mesmo diante das dificuldades, se nós nos mantermos firmes, Deus estará conosco e nós alcançaremos a salvação em nome de Jesus. Porque um verdadeiro herói é aquele que não abandona a Deus, mesmo diante das dificuldades. E sabe o que diz a palavra do Senhor também, crianças? Que aquele que permanecer fiel até o fim, esse ganhará a coroa da vida. Essa coroa que eu trouxe é apenas um símbolo, porque o galardão que está preparado para nós no céu é um galardão bem maior, é um presente bem maior que Deus está reservando para nós. E Ele já preparou lugar para nós ao seu lado, lá no céu. Já tem um lugar preparado ali para nós, para aqueles que fizerem a sua vontade, para aqueles cristãos que estão sendo perseguidos por causa do seu nome, por causa daqueles missionários que estão no campo passando dificuldades, necessidades. Deus já preparou um lugar especial que está reservado para essas pessoas, para aqueles que servem a Jesus de verdade. Porque eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21. Olha o que diz essa palavra. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, se nós estivermos firmes na palavra do Senhor e nós morrermos, nós já podemos ter a certeza que nós temos um lugar garantido ali no reino de Deus. Então, nós precisamos ter a consciência de que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Eu quero agradecer a presença de vocês. Uma ótima semana, um ótimo domingo e até a próxima aula. Um grande beijo.